Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto, e o título da lição de hoje é Testemunho que Convence. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, antes de entrarmos aqui na lição, você já recebeu aí o testemunho de alguém? Alguém já testemunhou para você de uma maneira tão convincente que passou tanta convicção do que essa pessoa cria, de que ela cria em Deus, de que ela cria que Deus está cuidando de você, que Deus te ama. Relembre aí esse momento se você já passou por ele. Agora, nós vamos para a parte da lição da escola sabatina. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Senhor, suplicamos nesse momento que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a estudar a lição da escola sabatina, a estudar a Tua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E nela, Senhor, na Tua palavra, nós temos o testemunho mais convincente de todos a respeito do Senhor, que é o testemunho de Cristo. Temos também o testemunho de outras pessoas que foram transformadas no encontro com Jesus. E hoje vamos ver um desses testemunhos. Vamos ver o que o encontro com Cristo fez na vida dessas pessoas. Suplicamos, Pai, que possamos passar pelas mesmas experiências de transformação do nosso caráter, da nossa vida, que a nossa vida ganhe uma outra dimensão, Pai, que nós possamos ser testemunhas vivas do Senhor neste mundo. Suplicamos o perdão dos nossos pecados e pedimos a companhia do Teu Espírito Santo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lição vai trazer o seguinte para nós. No livro de Atos, o louvor teve um efeito surpreendente sobre quem o ouviu. Leia Atos capítulo 16, do verso 16 até o 34. Então vamos ver que história foi essa aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos ler aqui Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe:
crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que relato, hein, meu querido irmão e minha querida irmã? Que testemunho convincente, hein? Vamos ver aqui o que a lição vai dizer para nós. Depois de serem açoitados, Paulo e Silas foram presos. Ninguém estava lá para cuidar de suas costas cortadas e feridas. Com grande dor física e com os pés no tronco, foram colocados nas trevas da prisão. Paulo e Silas começaram a orar e a louvar enquanto os outros prisioneiros ouviam. Depois do terremoto e depois de descobrir que nem Paulo, nem Silas, nem nenhum dos outros prisioneiros havia escapado, o carcereiro, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Atos capítulo 16, versos 29 e 30. Por que esse evento fez com que o carcereiro se concentrasse em sua própria necessidade de salvação? Que papel as orações e os louvores de Paulo e Silas desempenharam para que os prisioneiros não fugissem e para a conversão do carcereiro e de toda a sua família? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, algo incrível aconteceu, algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo grandioso. Nós não sabemos o que Paulo e Silas falaram em suas orações e cantaram em seus louvores, mas para que uma pessoa que não cria no Deus daqueles homens, que era o carcereiro, e provavelmente cria em outros deuses, porque ele era romano, né? Para que essa pessoa pedisse especificamente por salvação, algo provavelmente foi mencionado em relação a esse tema, nas orações e nos louvores. E quando nós olhamos aqui, a prisão se abriu, querido irmão, querida irmã. Presos que estavam lá, a primeira coisa que eles deveriam querer fazer deveria ser fugir. Ninguém quer ficar dentro da prisão. Se todas as portas da prisão se abrem, o que você deseja fazer? Você deseja fugir, mas aquelas pessoas que estavam encarceradas também não fugiram. O que será que aconteceu? O que será que elas ouviram dos lábios de Paulo e Silas que elas continuaram lá? Elas queriam continuar ouvindo aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam cantando. Eles respeitaram talvez um comando ali de Paulo e Silas. Eu não sei se eles tiveram que pedir para as pessoas não saírem, ou se simplesmente eles não saíram e quiseram ficar ali ouvindo, eu não sei, mas algo impressionante aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu. Esse é o poder de um testemunho convincente, meu querido irmão, minha querida irmã. A lição traz o seguinte para nós: é incrível pensar que nosso louvor pode transformar o destino eterno das pessoas ao nosso redor. Se Paulo e Silas tivessem se sentado no escuro, resmungando e reclamando como os prisioneiros costumam fazer, será que alguém teria sido salvo naquela noite? Vejam só que reflexão importante. Vejam como o nosso testemunho, o nosso louvor pode impactar a vida de alguém que nós nem imaginamos. E a lição continua dizendo aqui: não sabemos o que aconteceu com o carcereiro e sua família depois, mas você pode imaginá-los lendo as palavras que Paulo escreveu mais tarde de outra prisão em Roma. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Filipenses capítulo 1, versos 29 e 30. Se leram essas palavras e refletiram sobre como o sofrimento de Paulo lhes trouxe alegria,
Certamente isso deve ter levado música ao coração deles e um novo desafio para permanecerem fiéis, não importando o que isso lhes custasse. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, a lição vai trazer algo para nós aqui para finalizar. Quem você acha que poderia ser influenciado por Deus por meio de um cântico de louvor que viesse do seu coração? Procure ser mais efusivo em seu louvor a Deus ao redor dos outros. Tenha um espírito de louvor e veja o efeito positivo que isso pode ter. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês topam isso? Vamos tentar ser mais expressivos, mais efusivos no nosso louvor a Deus diante das outras pessoas? Não para nos engrandecer, mas para engrandecer a Deus, para testemunhar dele, para deixar a luz que Deus está derramando sobre nós brilhar sobre as outras pessoas. Vamos fazer isso? Um grande abraço e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.